Poder começar, vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema super legal que é os Illuminatis, o Rei Salomão, mais 200 pessoas ao vivo aqui iniciando a nossa aula. E tá aí um tema que realmente ele é polêmico, muita gente pediu, né, para eu dar essa aula, e eu acredito que esse tema ele tem as suas verdades, ele tem alguns exageros, talvez um mito ou outro, mas tem coisas sim reais e que a gente tem que trabalhar em cima e falar para o público de forma bem clara e aberta, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, é o seguinte, esse é um tema que conecta dois principais conceitos, né? O Rei Salomão, que ele se tornou um conceito à parte, né? Ele é uma marca do judaísmo muito icônica, né? E pelo fato de ele ser o homem e ter sido o homem mais sábio do mundo. Por outro lado, você tem uma certa entidade secreta, nada registrado, nada muito aberto, né? Nada claro, chamada Illuminati. Eles teriam alguma conexão com a maçonaria, em certa parte sim, em grande parte não. E a gente sabe que começou na Bavária, 1770, como a gente já falou na primeira aula, cidade da Alemanha, onde a elite alemã quis construir um grupo secreto, onde se depois passou para a Inglaterra, onde basicamente falava-se sobre política, segredos de Estado e muito dinheiro rolava ali. Por que muito dinheiro rolava ali? Porque você tem como obrigação inicial nessas sedes, né, secretas, você ser obrigado a ajudar toda aquela pessoa que passa por alguma dificuldade, né, no seu meio. Então, ele começa a se tornar o seu irmão. Né? O seu irmão não é mais aquela pessoa da tua família, obrigatoriamente, ou alguém que você é colega e gosta desde pequeno, e sim começa a se tornar as pessoas da sua entidade secreta. O que importa para a gente no assunto de hoje, referente a Illuminatis, né, e ao Rei Salomão, é um caso que ninguém imagina como origem. Sinceramente, é óbvio que eu busquei muito no YouTube, no Google, para ver se alguma referência falava da real origem, do porquê muitos conectam o Rei Salomão com o Illuminati. E eu até anotei, está em Rei Melachim Aleph, Reis, parte 1, capítulo 6, versículo 7. E lá é dito que durante a construção do primeiro templo, o famoso Templo de Jerusalém, lá é dito que não se ouviu durante todo o tempo da construção, que foram 7 anos de obra para construir o primeiro templo, não se ouviu nenhum machado, não se ouviu nenhum polimento ou lixamento de pedra, não se ouviu nenhum barulho metálico, o que tornava a ideia impossível. Estamos falando do templo, que é gigantesco, muito alto, trabalhava-se com pedra em cima de pedra, que a princípio precisava de uma roldana, a princípio precisava de uma espécie de guindaste, precisava de um polimento, lixamento, precisava de tudo que você pode imaginar, e normalmente de metal. E a Torá fala que não existiu nenhum som metálico durante toda a construção do templo. E aqui é a origem da conexão mística do Rei Salomão com os Illuminati, vocês vão entender por quê. O Rei Salomão precisava de algo que já estava perdido no mundo há muito tempo, chamado Shamir, que é o inseto, que foi uma das coisas que foram, né, criadas antes mesmo, né, da criação do mundo. A gente já tinha deixado isso criado, que é um inseto que ele funciona a radiação, ou seja, um inseto que funciona a laser. E a ideia do inseto que funciona a laser é que a única forma de você fazer ele parar de soltar laser é você colocar ele numa caixinha feita de chumbo, ou seja, num cubo, onde todos os lados, né, são paredes de chumbo. E é interessante que isso veio à tona depois na ciência, que toda a radiação que você sofre ao fazer um raio-x no médico,
você normalmente coloca aquela famosa escudo, ou capa, ou roupa, ou macacão, às vezes, todo feito de placas de chumbo, porque ele consegue isolar a radiação que entraria no corpo da pessoa. Então preste atenção, porque é só bomba que vem por aí a partir de agora. Então o inseto Shamir precisou ser encontrado pelo rei Salomão, e o rei Salomão foi atrás. Como o rei Salomão tinha sabedoria de praticamente tudo até então, ele resolveu usar Kabbalah Ma'asit, que significa Kabbalah prática, que é um dos maiores níveis de magia da Torá, não magia negra, que é outra coisa, que é você fazer através de coisas erradas e proibidas pela Torá, isso seria magia negra, e aqui é você utilizar Kabbalah prática, que são certas magias que você só pode utilizar em poucos casos, pouquíssimos casos, como a rainha Esther fez para não ter que se deitar com o rei Ahasverosh, como Rabi Shimon Bar Yochai fez para conseguir fugir dos romanos, e ali estudar Kabbalah e conseguir fazer com que terminasse aquela maldade, crueldade dos romanos sobre o povo judeu. E como fez também aqui o nosso querido rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, um grande tzadik, um grande justo da Torá. Que também é outra coisa que causa dúvida, já que o final de Melachim, no final da história do rei Salomão, é dito que ele deixou as suas próprias mulheres fazerem idolatria. Esse é um tema à parte. Se der tempo, eu falo hoje, senão a gente fala em outra aula. E o que acontece é que o rei Salomão fez uma Kabbalah prática para conseguir manusear e prender 2 Shedim. Shin Dalet, que Shed é uma força que ela fica entre, uma força negativa, que ela fica entre o espiritual e o físico. O Ramban, Narmanides, explica que é um nível de espiritualidade tão baixa que fica perto do físico, do palpável. Agora, vamos lembrar de novo. Uma coisa é a magia proibida, que é você fazer coisas erradas para adquirir o que você quer, mesmo que o que você queira seja permitido. Por exemplo, eu quero ficar curado. Não é proibido você procurar a cura, mas você não pode fazer isso através de proibições da Torá. Mas aqui foi o caso contrário. Foi fazer uma tática permitida na Kabbalah, chamada Kabbalah prática, ou em hebraico Kabbalah Ma'asit, para poder conseguir prender 2 forças negativas chamadas Shin Dalet, para eles darem por obrigação a informação de onde está o Shamir, esse inseto que solta laser e que é sabido que ele existe desde a criação, próprio Ética dos Pais, Guemará e Kabbalah. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Estamos aí, galera, com muita gente. Estamos aí, Baruch Hashem, muita gente entrando, quase 400 pessoas ao vivo, e só chegando, não deixa de curtir e compartilhar essa aula. Quando ele prende esses 2 Shedim, ele obriga eles a falarem ao rei Salomão aonde está o Shamir. Até que acontece o seguinte: um deles fala, olha, isso não está na nossa alçada, isso não está nas nossas costas. Você precisa falar com o líder do Shin Dalet. Você precisa falar com o que seria o rei dessas forças negativas. Existem vários tipos de forças negativas. E o rei dessa força negativa, que seria chamado de Ashmedai, tá? Que botam de Asmedeu ou Amedeu. Muita gente bota assim em português, o nome real é Ashmedai. E esse seria o líder do Shin Dalet. O problema é que muita gente acha que o Ashmedai é o nome próprio do líder do Shedim. E, na verdade, Ashmedai é como se fosse faraó, que significa o líder de algum povo ou de alguma seita. Então, como se fala líder de alguma coisa no mundo atual? Presidente. Como se fala líder de alguma coisa numa tribo da rei? Como se fala um tribo na época do rei de uma tribo? Faraó. Então, Ashmedai, na verdade, não era o nome próprio do líder das forças negativas, e sim o nome do seu status. Ok? Maravilha. E aí, eles perguntaram como chegar em Ashmedai. E esses Shin Dalet falaram que para chegar até ele, precisava ir até onde ele tinha sua morada, que era perto de um penhasco X, e que ele se alimentava basicamente de água, que saía de um poço que ele mesmo fechava e trancafiava todo dia, para ter certeza que ninguém pudesse tocar na água dele
e assim machucar o Ashmedai, que é o dono dessa força. Lembrando que tudo isso que a gente está contando está na Gemara, tratado de Gittin, página 68, folha A e folha B, fora alguns Midrashim e a própria Kabbalah. Mas a origem principal é essa da Gemara Gittin, página 68, folha A e folha B. E o que acontece é que o rei Salomão pegou um de seus melhores amigos, chamado Benaiah ben Yehoiada. E Benaiah ben Yehoiada era o chefe do Sanhedrin, ou seja, era o chefe de todos os juízes que existiam na geração do primeiro templo. O rei Salomão chegou até ele e falou, olha, vai e caça Ashmedai, que é o dono do Shindalet, e eu quero que você prenda ele e traga até a mim. E para isso, Benaiah, que era um grande tzadik, o rei Salomão disse, eu vou te dar 3 coisas. Olha que estranho, pessoal, prestem bem atenção nesses 3 produtos, né, que ele leva. Uma corrente, um vinho extremamente forte em álcool e pesado, aquele que normalmente tinha que ser diluído com muita água para poder ser tomável, e um anel, da qual lá estava selado o nome inefável de Hashem. O nome secreto de Hashem que está conectado ao A do Deposnai. Não é o próprio A do Deposnai, e sim um nome que é a origem de tudo. E ele deu esses 3 para Benaiah. Benaiah vai e ele fica lá num que a gente chama de Makom Mastor, num lugar escondido, e ele espera o Ashmedai sair de lá. E quando o Ashmedai sai de lá, ele serve como mazik, todo o Shindalit ele serve como alguém que quer fazer mal ao ser humano, principalmente as pessoas que estão sem mitzvot, sem mandamentos de Hashem, ou sem proteção. Quando o Ashmedai sai, o Benaiah entra nessa espécie de caverna local, onde o Ashmedai relaxava e bebia sua água, que era a única coisa que ele precisava para sobreviver. E o Benaiah, o que ele fez, pessoal? O Benaiah simplesmente queria modificar essa água pelo vinho, mas se ele mexesse na pedra que tampava o poço, que foi colocada de uma forma tão sábia, ele ia se dar mal, porque o Ashmedai ia saber que alguém mexeu ali e não iria beber água. Então ele fez um buraco paralelo, e por esse buraco paralelo, ele esvaziou o poço de água de Ashmedai e colocou um tubo onde ele preencheu ali desse vinho. Conseguiu fechar e soterrar tudo bonitinho e foi para um local escondido. Quando depois de algum tempo, chega Ashmedai, e Ashmedai sempre dava algumas voltas com as suas asas, né? A ideia do Shindalet é que ele era entre um humano, entre uma coisa espiritual que não dava para ver, e entre uma asa, que fazia com que ele pudesse ir de um lugar a outro. Ou seja, seria uma ideia física extremamente feia, assustadora, onde você acharia, por um lado, ele é uma pessoa, por um lado é um vulto, por um lado ele tem asas. E aí ele dá algumas voltas no poço para saber se alguém mexeu, ele vê que a princípio ninguém mexeu, ele tirou. E só dele tirar e sentir aquele cheiro forte, ele balançou do vinho e falou, o que é isso? Será que alguém mexeu no meu poço? Por outro lado, ele achou que aconteceu algum milagre, como, por exemplo, a água que virou sangue nas 10 pragas do Egito. Ele achou que Deus poderia ter feito para ele algum milagre, porque na Torá a gente sabe que essas forças negativas, mesmo que fortes, eles sabem que eles são nada frente a Hashem, eles sabem que eles estão totalmente abaixo de Hashem, totalmente como uma formiga está abaixo de um pé de um elefante. E ele fala, Hashem deve ter feito um milagre para mim. E por um lado ele não queria beber, por outro lado ele queria sede, e ele acabou bebendo, e quando ele bebeu ele caiu forte. Porque o vinho, ele tira o segredo da pessoa, e ele balança a mente da pessoa. No caso do Shindalet é mais forte, porque a bebida ele torna como se fosse a droga mais assustadora. E é por isso que em certos centros espíritas negativos, não estou falando de centro espírita comum, eu não quero ofender nenhuma religião, mas é por isso que em certos centros de magia negra,
essas forças negativas entram na pessoa e pedem para que a pessoa beba alguma bebida alcoólica forte e fume muito. Para que assim a alma negativa, a força ruim, receba toda toda a experiência física e espiritual da bebida. Acaba que assim o Ashmedai cai fraco e vem Benaial, pega a corrente e amarra todo ele, principalmente as mãos. Quando Ashmedai acorda, ele vê que ele já está totalmente preso. Mas ele tenta soltar, que para ele é fácil. Vem Benaial, que tem como objetivo levá-lo até o rei Salomão para dizer aonde está o inseto Shamir. E fala o seguinte: Ashmedai, a gente sabe que para você é muito fácil quebrar essa corrente e fugir. Mas nessa corrente de propósito, o rei Salomão escreveu na corrente todo o nome secreto de Hashem. E se você quebrar essa corrente toda, você estará dividindo e apagando o nome de Hashem, que é um grande pecado. Nessa hora, Ashmedai respira fundo e sabe que ele não pode fazer isso contra o seu Criador. Olha que bomba, e vai vir muito mais por aí. Quem está ao vivo fala amém, quem não está faz também o lehaim comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Aproveitar essa paradinha da bebida para convidar você a participar do próximo estudo fechado, Fórmula Secreta do Casamento no Judaísmo. Ela serve para solteiros, serve para pessoas que estão namorando ou noiva e principalmente para quem já está casado. Todo aquele que participar desse próximo estudo fechado, que começa 16 de dezembro, agora estará automaticamente concorrendo a uma passagem aérea para Israel de presente no valor de R$ 3.200, que será dado após o sorteio. O sorteio vai acontecer na última aula do estudo fechado. Em média, 15 dias após, estará o dinheiro para a pessoa. Caso ele não queira viajar ou não possa, ele pode usar esse dinheiro como ele bem entender. Não deixe de se inscrever aqui embaixo, no link torahcomvocê.com, na área de inscrições sobre casamento judaico. Você paga R$100, que é um valor simbólico, aprende muito judaísmo, que vale infinito, e ainda concorre a uma passagem aérea para Israel. Continuando, pessoal, o que acontece? Quando Benaial leva Ashmedai de volta para o Palácio de Jerusalém, acontecem algumas coisas muito estranhas. Porque ainda não tem Bet HaMikdash. E todo o motivo é achar o Shamir para construir. E o que acontece é o seguinte: durante o caminho, Ashmedai vê uma palmeira, ele se esfrega na palmeira e quebra. Depois ele vê uma casa, se esfrega e quebra. Depois ele vê uma mulher viúva dizendo que por favor, para não destruir a casa dele. Estranhamente, o Ashmedai, ele olha e fala: não vou destruir, fiquei com pena dela. O que é muito estranho para uma força negativa ficar com pena. Depois ele vê uma pessoa bêbada andando fora do caminho, ele vai lá e ajeita a pessoa. Depois ele vê uma pessoa estranha, né, comprando uma sandália, da qual o vendedor diz que a sandália dura 7 anos, e a pessoa compra a sandália de 7 anos, e o Ashmedai ri. E depois, por último, ele vê uma pessoa fazendo mágica numa praça, onde ele vê a pessoa enganando os outros com a sua mágica, e Ashmedai também gosta e ri. O Benaial não estava entendendo nada das reações de Ashmedai, esperou até chegar o rei Salomão. Chegando no rei Salomão, inclusive outra coisa que Ashmedai também viu um casamento judaico, e ele se emocionou e chorou. Ninguém está entendendo nada. Benaial, vocês vão saber o segredo. O Benaial leva até o rei Salomão, e o rei Salomão deixa ele ali cozinhando um pouco, 3 dias, amarrado, e aí ele chega com toda a sua realeza, com todo o seu poderio, com todos os seus tzadikim, todos os acompanhantes, até o Ashmedai. Quando ele chega até o rei do Shindalet, e chega próximo, o Ashmedai pega um pedaço de madeira de em média 2 metros e joga na direção do rei Salomão. O rei Salomão olha e ele sabe que o Ashmedai quis ensinar a ele alguma coisa, e o rei Salomão pergunta: por que você fez isso? O que você quer me ensinar? E o Ashmedai fala: olha você, olha a sua riqueza, olha o poderio que você veio até o meu encontro. E no final das contas, quem diria que tudo que vai ser o futuro seu e de todo ser humano vai ser um pedaço de madeira de 2 metros, que é o caixão, na verdade não tem caixão, mas é a base para a pessoa poder ser enterrada.
que é uma base de terra perfurada de 2 metros. Ashmedai quis jogar na cara do rei Salomão que você pode ter tudo nesse mundo e oscilar para cima e para baixo, mas no final todo mundo morre e é enterrado, e esse é o final. Uma coisa forte que ele quis ensinar ao rei Salomão, e o rei Salomão obviamente estava ali para aprender. O rei Salomão chega para ele e pergunta onde é que está o Shamir. E o Ashmedai fala, olha, eu sei onde é que está, mas não de forma direta, porque ele está conectado a um pássaro. E esse pássaro, ele esconde o Shamir, e ele só usa ele quando ele precisa. O rei Salomão entendeu, pediu para saber a direção de onde mora esse pássaro, viram que alguns tipos de pássaros sabiam onde é que estava o Shamir, e eles amarraram um espelho nesse pássaro, aonde o pássaro vai, ele pousa em cima do espelho e não consegue entrar, porque o espelho está na frente dele. Então ele vai entrar na árvore onde ele mora, o espelho fica na frente. Tudo isso para obrigar o pássaro a encontrar o Shamir para cortar esse espelho. E assim eles encontram o espelho, eles vão atrás do pássaro que encontra o Shamir, o rei Salomão pega o Shamir, leva para Jerusalém, e durante 7 anos constrói o Beit HaMikdash, primeiro templo, em silêncio. Como o Passuco fala em Reis, parte 1, capítulo 6, versículo 7, que não se escutou nenhum barulho de metal, de machado e nada durante 7 anos. O rei Salomão prendeu o chefe desse Shindalet, né, nesses tipos de demônios, e prendeu ele até acabar os 7 anos de construção do templo, principalmente para fazer com que ele não faça mal às pessoas durante esse tempo e também não atrapalhe na construção do templo. Até que o rei Salomão diz para ele, o que você é tão grande que você sabe e que eu, o rei Salomão, não sei? Nisso, o rei Salomão queria conhecer talvez mais algum segredo do mundo que ele ainda não conhecia. O Ashmedai falou, se você me soltar dessa corrente e tirar o anel que está no seu dedo e só botar na palma da minha mão, eu te mostro e te faço conhecer um segredo que você certamente não conhece. Nessa hora foi um erro. Nessa hora foi um erro do rei Salomão. Foi um erro, ele não deveria ter feito isso. Pessoal, estamos aí quase 500 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Ele não deveria ter feito isso, mas por uma vontade desesperada de aprender, ele tirou as correntes do Ashmedai, tirou o seu anel e botou na mão de Ashmedai. Nessa hora que Ashmedai se viu livre, fala a Guemará que ele levantou suas 2 asas, uma até o céu e a outra, ele deu uma pancada no rei Salomão, que voou em média 1000 quilômetros. E ele ficou totalmente isolado num deserto. Olha que loucura, pessoal. Nesse meio tempo, Ashmedai, por 3 anos, enquanto o rei Salomão não consegue voltar para casa, o Ashmedai se finge de rei Salomão e continua normalmente julgando e reinando o povo judeu. O rei Salomão passa por poucas e boas, ele passa por uma vida de mendigo, ninguém acredita nele, e ele depois vira cozinheiro, cozinha para o rei local, ele casa com uma mulher chamada Naamá. Tem uma área também que ele está num deserto, ele consegue achar água. Tem uma área também que ele cria joalherias para um outro rei, e normalmente ele é expulso de lugar a lugar. Até filho ele tem. E depois que passa esses 3 anos, ele consegue voltar a seu querido palácio. Como ele consegue voltar? Porque quando ele está num navio que foi dado de presente por um rei que viu que ele era um justo, um sábio, como ele queria pescar, e quando ele pescou, ele achou um peixe meio dourado, diferente, e quando ele pegou, ele abriu o peixe para preparar ele, e ele viu que ali ele encontrou o anel com o nome de Hashem, que o Ashmedai tinha jogado fora e lançado ao mar. Com isso, ele voltou toda a sua consciência, todo o seu poder, toda a sua sabedoria ao nível máximo, seu conhecimento, rapidamente voltou, e foi uma loucura, porque quando ele chegou em Jerusalém, o Sanedrin, que era o grande rabinato da época, nível máximo de sabedoria, olharam para ele
E ele disse, eu sou o rei Salomão. Disseram, o quê? Como assim? O rei Salomão está aqui reinando. Ele falou, não, eu sou o rei Salomão. Não sabiam quem acreditar, até que viram, não quero estender muito aqui o assunto, nesse ponto, até que viram que depois de muitas provas, ele provou que era o rei Salomão. Quando o rei Salomão volta ao palácio e Ashmedai vê o rei Salomão, ele foge, porque ele tinha medo do rei Salomão, ele foge. Durante as noites do resto da vida, o rei Salomão tinha medo que esse Ashmedai voltasse para tentar machucar e atacar o rei Salomão. Por isso que o rei Salomão botou um versículo que a gente fala no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, e ele também se encontra no livro de reza judaico Sidur antes de dormir. הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוז חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו עליך מפחד בלילות. Que basicamente é sobre os 60 guardiões que envolviam o rei Salomão com espadas para protegê-lo de forças negativas, e quando você fala esse versículo 3 vezes antes de dormir, você também fica extremamente protegido fisicamente e espiritualmente. Essa história que eu estou contando para vocês fez o rei Salomão entender o poder e o ocultismo da ilusão. Porque, basicamente, aquilo tudo era uma ilusão. Ele viveu na realidade, por outro lado, é como se ele estivesse vivendo numa outra realidade, numa outra dimensão, para ele aprender de novo coisas que ele poderia ter perdido. Isso, na verdade, veio como castigo ao rei Salomão, assim a Kabbalah fala, 3 anos pelos 3 pecados que o rei Salomão fez, que foi aumentar em mais mulheres do que podia, aumentar em mais riquezas do que podia e aumentar em mais cavalos do que podia. Cavalo representava poder e também uma possível volta ao Egito. E ele pecou nesses 3 pontos, que não é bem claro esse pecado, errou sim, mas não é claro como aparece para a gente quando você vai lá e vê em português a Bíblia, entende muita coisa errada. E ele pagou com esses 3 anos vivendo como um mendigo e sendo uma pessoa humilhada. E no final das contas foi chamado de tzadik de novo. Tanto que a Torá, perto da morte do rei Salomão, diz que ele não teve o coração tão puro como o rei Davi. Daqui a Shem quer dizer que ele fez errado em deixar as esposas, já que eram muitas, fazerem a sua idolatria. E isso que está escrito que o rei Salomão foi atrás das suas mulheres é o fato dele não destruir a idolatria, e não que ele fazia também idolatria. Esse é o problema de ler Bíblia em português, que a gente não entende nada, já foi traduzido, né, do hebraico, muita gente passa por aramaico, muita gente vai para o grego, depois para o inglês, depois para o português. Normalmente esse é o caminho que a gente pega a tradução, e ainda é feita tradução opcional, onde quando chega português, cada autor escreve uma coisa, e você às vezes está lendo essa Bíblia, e lendo lá a história do rei Salomão, entendendo tudo errado. Esse é o problema da ignorância sobre a Torá no mundo. Então o erro do rei Salomão foi deixar as mulheres fazerem idolatria, porque ele já estava velho e cansado, em vez de destruir as idolatrias. Por isso que a Torá fala que o rei Salomão foi justo, mas não teve o coração puro igual ao do rei Davi. Ele não conseguiu ser perfeitinho como o rei Davi. Em que sentido? No sentido de que quando a gente ganha mais sabedoria, a gente ganha mais testes. O que isso tudo tem a ver com Illuminatis? Absolutamente tudo. A partir do momento que o rei Salomão dominou os demônios, os Shindalet, que não existe demônio na cultura foguinho e tripé de fogo e coisas assim meio desenho animado. E sim o fato mais espiritual. O rei Salomão, ele precisou compreender por completo o nome secreto de Hashem, que tinha 72 letras. Para isso, ele precisava então o quê, pessoal? Cancelar as 72 forças ocultas, que estavam conectadas a todos os tipos de espíritos ruins, Shindalet, e todas as forças ruins, como almas de pessoas que morreram querem fazer mal ao mundo. O objetivo dele, rei Salomão, era cancelar tudo isso. E foi por isso que o rei Salomão, sim, foi famoso por conseguir conter e controlar as 72 forças do mal. Só que as pessoas não entendem é que ele não usou para o mal, muito pelo contrário, toda essa história que conectou o rei Salomão, erroneamente com o Illuminati, foi para encontrar o Shamir e poder servir a Hashem.
Fora isso, nós sabemos que existem sociedades secretas de Illuminati que estão entre vários lugares, inclusive em várias religiões. Eu também sei pouco, eu não sei tudo sobre esse assunto, mas que, independente da religião que a pessoa esteja, ele tenta pegar a sabedoria do rei Salomão, que foi colocado no Cântico dos Cânticos e na Cabalá, e utilizar de forma contrária. Pegar a hierarquia da espiritualidade positiva e trabalhar ela ao contrário, com o pé na direção da cabeça, para poder fazer o lado contrário do que a espiritualidade positiva, e aí sim gerar magia negra, e aí sim gerar alguns poderes de ocultismo. E esse sempre foi o objetivo dos Illuminati. Saibam que existem Illuminatis judeus, saiba você que existem Illuminatis cristãos, saiba você que existem Illuminatis muçulmanos e ateus. O ponto principal dos Illuminatis não é aonde ele está revestido falsamente, e sim qual que é o seu propósito para dominar alguma parte da sociedade, seja a promiscuidade, seja o dinheiro, seja modificar a base ética e moral. Quando você escreve Illuminati no Google e no YouTube, pelo menos para mim, porque são algoritmos do Google, nem sempre é igual para todo mundo, eu me surpreendi que quando eu escrevo a palavra Illuminati, a primeira palavra secundária é judeu. E óbvio que aqui já tem algo bem antissemita, porque os Illuminati foram criados na Bavária pelos alemães, depois vivenciou na Inglaterra e não tinha nada a ver com os judeus. Mas já que o rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo, e é através dele que a gente constrói um raciocínio inverso, então a culpa é dos judeus. Até o que se torna uma coisa irônica, um tragicômico no mundo, né? Nunca deixe um povo iniciar uma perseguição contra os judeus. Porque sempre que uma sociedade começa uma perseguição contra os judeus, ele vai terminar perseguindo a você. E assim foi Hitler. O problema inicial que ele escreve do Mein Kampf, tudo é judeu. Depois enfrentou lá negros, homossexuais, ciganos, pessoas com problema mental e físico. Entrou todo mundo que para ele não era perfeito. A mesma coisa está acontecendo com o islamismo radical, e deixo claro, radical, na Europa. O judeu é atacado, tudo bem. Aumentou em 8 a 10 vezes, em média, o antissemitismo na Europa nos últimos 10 anos. Tá bom, deixa para lá. Mas quando aquilo virar um campo de guerra, ele vai chegar não só nos judeus, como ele vai chegar em todo mundo. E isso é uma premissa de qualquer pensamento que existe nessas sociedades secretas Illuminati. É você deturpar a verdade. Quando às vezes você acha que Illuminati é besteira, é porque você acha que isso é, como eu falei brincando na aula passada, Michael Jackson não morreu, não, existe 15 Obamas, na verdade, todo mundo, na verdade, esqueci como é que fala lá, é um cópia do outro, feito ali em máquinas, e aí vira meio que brincadeira. E, na minha humilde opinião, isso é parte da ideia de intelectuais que querem dominar alguma coisa na sociedade. Seja a mídia, seja o dinheiro, a prostituição, a promiscuidade ética. É você banalizar. Porque quando você banaliza aquilo, ninguém mais acredita. E aí sim, aquelas pessoas ruins podem continuar dominando com toda facilidade. Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Certo? Então, pessoal, tem mais sobre esse assunto? Tem. Se você pegar o satanismo e religiões por aí, é incrível como eles tentam pegar o judaísmo e simplesmente inverter. Mais de 550 pessoas ao vivo, que alegria. Mas no final das contas, pessoal, o que mais importa, na minha opinião, nessa história toda, é que a gente pegue a sabedoria judaica e use como Hashem quer. Pois qualquer sabedoria que você pegue que seja boa para você, seja uma frase bonita no Facebook, até um nível elevado de uma frase da Torá, você pode claramente deturpar, usar o seu interesse egoísta e acabar fazendo muita, muita, muita besteira. Então, pessoal, quero novamente dizer a vocês que tem mais sobre esse assunto. Não vejo grande necessidade de Illuminati parte 3. Acho que a gente tem muito mais assuntos importantes para falar, mas caso continue existindo tantos pedidos como existiu do primeiro para o segundo, talvez eu faça uma terceira parte, tá certo? Mas a gente vai nas próximas aulas falar sobre assuntos
que são também bem integrantes e são bem polêmicos, são bem profundos e bem chamativos. Não quero deixar de avisar você 3 coisinhas agora no final dessa aula, antes de terminar. Escute com bastante atenção. A primeira é de novo te convidar para o estudo fechado Fórmula Secreta do Casamento Judaico. Ele serve para judeus e não judeus, pois trata de ética, um Deus no coração e muitos segredos cabem a todos. Serve para solteiro, namorado, noivos, serve para quem está casado, principalmente para salvar e construir seu casamento. Todos vocês podem e devem participar. O preço simbólico de R$100, que ele funciona também como patrocínio, além de você estar ganhando um estudo fechado, ele funciona como entrada para um projeto de uma ONG, né? Organização Religiosa Torá com você. Mas o melhor disso é que com R$100 você ganha um estudo fechado de 4 aulas de 1 hora cada e que foram gravadas para você. Você pode assistir ao vivo ou ter para você depois elas gravadas e assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Além disso, todo mundo que participar desse próximo estudo, em especial esse, estará concorrendo automaticamente a uma passagem aérea para Israel inteiramente de presente para você, no valor de R$3.200, que é uma passagem São Paulo-Israel, numa época de baixa temporada. Para isso, você precisa se inscrever logo, porque as vagas são muito limitadas, ainda mais porque muita gente já está entrando. E começa dia 16 de dezembro de 2019. Então, até 16 de dezembro você pode se inscrever, a não ser que já tenha acabado as vagas e não tenha como você entrar. Então, entre logo no link aqui embaixo ou vai no site toracomvocê.com, só buscar no Google inscrições e se inscreve e pode pagar pelo PagSeguro, PayPal, transferência, boleto bancário, todas as formas que você quiser imaginar. Não quero que você deixe de continuar acompanhando o blog do Rabino Eliel, elielhask.com, que é incrível, cheio de artigos maravilhosos, escritos pela Vanessa, da nossa querida equipe Torá com Você. Não deixe de baixar o aplicativo Torá com Você para Android do mundo inteiro e iPhone no Brasil. E assim você tem todas as aulas lá, você tem artigos sobre tudo e sobre todos, você para achar da semana, psicologia e Torá, festas, kashrut, tudo. E através de lá você também tem um link para se inscrever. Conheça também, aqui que eu ia falar também, para você não deixar de curtir essa aula, compartilhar e se inscreva no canal Eliel Hask Brasil. Nós estamos pertinho aí de chegar em 50 mil inscritos. E a gente, obviamente, vai comemorar juntos quando isso acontecer. Estamos já em 49.500 pessoas. Vamos ajudar, vamos se inscrever, vamos rapidinho chegar em 50 mil inscritos para aí depois partir para 100 mil. Que a Senhor abençoe todos vocês, galera, em todos os sentidos. Obrigado pelas mais de 550 pessoas ao vivo de audiência. Quero dizer para vocês que tem muita novidade que a gente está trabalhando e a gente também está enfrentando alguns problemas de programação e é por isso que ainda não saiu o aplicativo para a comunidade judaica de casamento, só por isso ainda não saiu. É só um pepino atrás do outro que a gente encontra em atualização do Google, nova atualização do Facebook, e também o nosso querido trabalho de web rádio, que a gente espera também entrar nas próximas 10 dias e fazer um teste para ver se vocês gostam da ideia. Que a Senhor abençoe todos vocês, galera. Cultura literal, tudo de bom. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom, galera.